Eu tive um probleminha com a minha memória do celular, aí eu tive que excluir algumas coisas aqui, mas agora vamos de novo. Conforme eu estava falando, sobre o narrador de primeira pessoa, quer dizer, o foco narrativo de primeira pessoa, né? O foco narrativo de primeira pessoa é também chamado de narrador-personagem, justamente porque quem está contando a história, ele está vendo a história de perto, né? Ele está incluído nessa história, podendo ser ele um personagem que vai desempenhar algum tipo de ação dentro da narrativa, ou apenas um espectador, né, que está observando, né, aqueles fatos, que conhece, né, aqueles personagens e está relatando aquelas histórias. Mas o fato de ser primeira pessoa, ele também vai estar demonstrando isso, né, através das suas ações que comumente são descritas com verbos na primeira pessoa, né? Conjugados na primeira pessoa. E tem um fato curioso sobre o narrador-personagem, porque ele vai ter uma visão muito limitada é, a respeito dos fatos. Limitado que eu digo no seguinte sentido: ele vai relatar aquilo que ele está vendo, né? O que está acontecendo com os demais personagens, mas ele não vai poder, por exemplo, entrar na cabeça dos personagens, né? Então toda a história que vai estar sendo contada vai ser do ponto de vista único e exclusivamente dele. É o caso, por exemplo, que acontece com o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Toda a história que é narrada nesse livro, é, a gente fica sabendo do ponto de vista de um único personagem, que é o próprio Bentinho, né? Por isso que gera aquela dúvida no leitor, né? Bom, será que a Capitu realmente traiu o Bentinho ou não traiu? Porque a gente não conhece a versão da história contada por ela ou por qualquer outro personagem, né? É apenas a visão do Bentinho. E ao longo da história a gente percebe que ele vai desenvolvendo, através do seu ciúme, uma certa postura quase que doentia, né? De de tentar mantê-la sob o seu controle, né? Aquela coisa toda. Então, a gente não consegue chegar à conclusão real se tudo aquilo que ele fala realmente condiz com a realidade, né? Justamente por conta desse foco narrativo ser o foco narrativo de primeira pessoa. Diferente dessa outra obra aqui, que é o Quincas Borba, né? O Quincas Borba, ele já possui um narrador de terceira pessoa, que é justamente o que eu vou falar agora. O narrador de terceira pessoa, ele também é chamado de narrador observador, né? Narrador observador porque ele vai estar, de fato, observando os fatos que estão ocorrendo e vai estar nos relatando, né? Ele não se insere necessariamente na história, ele não chega a ser personagem, mas é como se fosse, por exemplo, uma câmera de filmagem nos contando a história de um filme, por exemplo. É como se a câmera fizesse o papel do narrador observador, né? Portanto, narrador de terceira pessoa. E nesse ponto aqui ele vai chegar também ao superpoder, né, da onisciência, né, que é o narrador onisciente. Isto é, diferente do narrador de primeira pessoa, que não tem a capacidade de adentrar na mente dos seus personagens, né, que estão sendo narrados, o narrador de terceira pessoa, sim, ele pode não só descrever os fatos, descrever as cenas, descrever os cenários, enfim, mas também entrar na cabeça dos personagens e mostrar para o leitor é, todo aquele mundo que a gente precisa conhecer para entender a história. Como, por exemplo, para entender a história de um personagem já adulto, eu preciso saber como que foi a infância dele, quais as experiências que ele viveu, né, que fizeram com que ele chegasse até aquele momento, né, a desenvolver, a executar aquela determinada ação, né? Então o narrador observador ele vai ter a capacidade de fazer os flashbacks, né? Ele vai ter a capacidade de fazer uma coisa que a gente chama de fluxo de consciência, né? Que é deixar que o próprio personagem vá relatando
os seus pensamentos, né, de forma conexa ou de forma desconexa, mas para que o leitor consiga ir construindo através da leitura a personalidade desse personagem, né, e entender por que ele está desempenhando, desenvolvendo uma determinada ação ali na história. E para fechar, para não me alongar muito, que o vídeo não pode ser muito grande, tem o terceiro foco narrativo que eu comentei com vocês, que não chega a ser um foco narrativo, mas ele pode ser considerado assim, que se chama narrativa polifônica. A narrativa polifônica, eu tenho como exemplo aqui, ó, esse livro aqui de um autor que eu gosto muito, João Paulo Cuenca, se chama Corpo Presente. É um livro, esse aqui, por exemplo, ele vai contar a história de uma mulher chamada Carmen, que mora em Copacabana, e que vive certos dramas, né, ao longo da vida. O fato curioso é que a história que é narrada aqui, ela vai ter vários pontos de vista, ou isto é, vários narradores, né? Carmen tem um filho bebê, Carmen tem um marido, Carmen tem um amante e Carmen tem um amigo. Então, ao longo da história, são no mínimo 5 personagens que irão contar essa mesma história. Em cada capítulo, que são capítulos bem curtos, a gente vai observar que é a voz de um desses personagens que está contando a história, né? Não fica uma coisa caótica, porque todos os capítulos eles estão conexos, né? Embora cada capítulo tenha uma voz, a gente consiga perceber uma voz ali por trás, né? Uma hora é a Carmen que está contando, outra hora é o bebê dela, outra hora é o marido, outra hora é o próprio narrador de terceira pessoa, né? Portanto, narrador, observador. E tem um outro livro dele também, que se chama O Único Final Feliz para uma História de Amor e um Acidente, também do João Paulo Cuenca. A história se passa em Tóquio, no Japão, em que ele vai narrar essa história através de várias vozes também. Tem o protagonista, que é um rapaz, tem a namorada dele, tem o pai dele e tem até uma boneca de borracha que pertence ao pai dele. Então, em cada momento, será um desses personagens que estará contando uma parte dessa história, que juntando no todo, a gente consegue ter a real dimensão de toda a narrativa. Beleza? Bom, por hoje vai ser só isso, para o vídeo não ficar muito extenso. Voltando, né? Vocês podem revisar esse conteúdo a partir da página 111 e vai até a página 115, vai até a página 115, não, vai até a página, isso, vai até a página 115. E detalhe, na próxima aula nós veremos a última parte, as duas últimas partes que compõem os elementos narrativos, que são personagens, personagens a gente já viu, que são o tempo, né, os tipos de tempo que tem dentro da narrativa e os tipos de discurso também, isto é, as vozes que falam dentro da narrativa, né, como que a voz do narrador é colocada, é expressa ao longo da narrativa. Beleza? É isso, bons estudos aí, qualquer dúvida é só entrar em contato através do grupo e mais tarde eu passo as atividades para vocês. Abração, até mais.